quando os nossos pensamentos não estão em ordem, todas as outras coisas permanecem em desordem também. A grande verdade é que muitas vezes a gente está com expectativa de ter fé para viver milagres, mas os nossos pensamentos acabam batalhando contra a nossa fé. Os nossos pensamentos acabam neutralizando a nossa porção de fé. É melhor você dar um passo de fé debaixo de convicção do que você fazer uma confissão de dúvida. O que eu acredito é que é muito mais poderoso um passo debaixo de uma convicção de fé do que uma confissão de dúvida. A grande verdade é que a gente precisa ressignificar as nossas perspectivas, a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente enxerga os gigantes. Sabe, uma das coisas que mais tem me impactado é que as nossas perspectivas, elas definem muito para onde a gente está indo. As nossas perspectivas, elas definem muito que tipo de história você vai contar para os seus filhos. Então, a grande verdade é que no meio de algumas batalhas, a gente está com o nosso olhar de medo em relação aos gigantes, quando a gente deveria estar com o nosso olhar de fé em relação ao nosso Deus. Como que eu posso ressignificar então a minha perspectiva? Como que eu posso mudar os meus pensamentos? A nossa fé é a matéria-prima dos nossos milagres, mas os nossos pensamentos são a matéria-prima das nossas ações. A forma como você pensa define a forma como você se move. Assim como você vê, como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como o homem se enxerga, assim ele é. Irmão, a grande verdade é que os nossos pensamentos geram a nossa imaginação. A nossa imaginação geram e liberam palavras, e as nossas palavras liberam destinos. Então, se a gente precisa mudar alguma coisa na nossa jornada de fé, isso precisa começar pelos nossos pensamentos. É que todo homem que está em crise, ele já se imaginou perdido. Todo homem que tem enfrentado pensamentos de morte, ele já se imaginou dando um ponto final na sua história. Todo casal que está enfrentando um período difícil, já se imaginou divorciado. Todo empresário que tem enfrentado dificuldades na sua empresa, já se imaginou falido. Quando você cria pensamentos a respeito do que pode acontecer, você começa a tratar isso como possibilidades viáveis. Quando uma pessoa chega ao ponto de desistir, aquilo ali não é o pensamento que ela teve pela primeira vez, mas por várias vezes aquele pensamento começou a entrar na mente dele como uma sugestão. O problema, irmão, é que quando a gente começa a aceitar essas sugestões como possibilidades, aquilo que no primeiro momento de crise parecia algo surreal, no momento do ápice da sua crise vai se apresentar como uma opção viável. Por que isso acontece? Porque em algum momento a gente permitiu que pensamentos virassem palavras, que palavras virassem crenças, e que essas crenças construíssem o nosso destino. Ninguém escolhe a morte como destino final. Ninguém escolhe desistir como destino final. Ninguém escolhe paralisar como destino final. Ninguém escolhe se frustrar como destino final. Ninguém escolhe se divorciar como destino final. Nenhuma dessas coisas eram escolhas no início da jornada. Mas por mais que a gente não escolha isso como destino, muitas vezes a gente está escolhendo errado os nossos caminhos. É que se você quer viver uma jornada de fé, independente das circunstâncias, se você quer viver uma jornada constante, independente dos gigantes, se você quer viver uma jornada em que você permanece firme, independente do que tenta te abater, você precisa ressignificar os seus pensamentos. Os seus pensamentos são o que constrói a forma como você enxerga o seu mundo. Para ter acesso a novos pensamentos, você precisa ter acesso a uma nova natureza. Para ter acesso a novos pensamentos, você precisa ter acesso a uma nova história. Para ter acesso a novos pensamentos, você precisa ter acesso ao novo de Deus. Morrer quem você se tornou para nascer quem Jesus sempre quis que você fosse. Então a gente precisa abrir mão das nossas verdades, dos nossos sofismas, daquelas verdades que para a gente são inegociáveis. É que para viver milagres a gente precisa ter fé. E para ter fé, a gente precisa ressignificar os nossos pensamentos. Porque tem muita gente que tem fé, que crê em milagres, mas os seus pensamentos têm o tempo inteiro tentado neutralizar a fé que você tem naquilo que Deus pode fazer. Não dá para ocupar o mesmo espaço dentro da nossa mente, não dá para ocupar o mesmo espaço dentro de nós. Ou você se move pelas suas dúvidas, ou você se move pela sua fé. Ou você se move pelo seu medo, ou você se move pelas suas promessas. Não dá para as duas coisas coexistirem, governarem os nossos passos da mesma forma. Você não é o que dizem que você é. Você não é o que os seus pais dizem que você é. Por mais amor que eles possam ter, você não é o que os seus haters dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. E você precisa acessar isso. Você precisa acessar esse lugar em que o teu ambiente começa a ser reformado a partir dos pensamentos que Deus tem a seu respeito. A palavra de Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Jesus está falando aí, que tal você abrir mão do que você pensa a teu respeito e deixar eu invadir o seu interior com aquilo que eu penso a seu respeito? Que tal você retirar toda mentira? Que tal você retirar todo o sofisma? Que tal você retirar palavras contrárias que liberaram contra você? Em algum momento você aceitou, e você deixar eu invadir os teus quartos escuros, deixar eu ressignificar você.